O Gilberto Kassab tem um cálculo para fazer, que é um cálculo muito interessante. O que é esse cálculo? No fim das contas, o PSD é construído para ser um partido mais parlamentar do que executivo. É bom ter governos estaduais, mas disputar a presidência da República é um risco desnecessário. O bom é você ter uma bancada grande no Congresso e negociar com seja lá que presidente da República estiver, seja de direita, seja de esquerda, a participação o mais gorda possível no governo, incluindo na recepção de verbas diversas para várias áreas, mas assim você vai ampliando o seu poder político. A gente estava conversando outro dia, né, Christian? Uma das coisas fascinantes que o Kassab fez foi reconstruir o PSD. Porque o partido que ele construiu é o PSD. Ideologicamente é o PSD. Na mancha de representação é o PSD. Tu falou do PSD do Juscelino, né? Do Juscelino, do Tancredo, do Ulisses. Entendeu? Do Ulisses lá atrás também. Então, falando que era um partido conservador, moderado, meio oportunista, né? Que fazia todas as alianças possíveis e imagináveis para conseguir estar ali, entendeu? Partido dos oligarcas, né? Dos chefes locais políticos. Que estava lá, que era dos oligarcas, dos coronéis e tal, mas eles faziam o jogo o tempo inteiro lá, era o centrão mesmo. Era o centrão. Era um centrão mais sofisticado, né? Mas tudo era mais sofisticado naquele tempo porque a política é mais elitista, né? Porque a política era mais elitista. Tinha menos povão na política e... Então os caras tinham mais educação, de um modo geral, enfim. Matavam muito pouca gente no plenário do Senado naquela época. Era raro acontecer. Não que seja comum hoje. Mas o ponto é, pro Kassab, ele tem essa peça interessante no jogo dele, que é o Tarcísio de Freitas. Porque o Tarcísio, de fato, pro Kassab, que é um cara que simplesmente faz cálculo, ele não está pensando... Ele não está pensando em ideologia, ele está pensando em poder. Nem de esquerda, nem de direita e, na verdade, não muito de centro. Ele está pensando em poder o tempo todo e o cálculo dele é esse de operador de partido, e há muito tempo que a gente não tem um operador de partido com a qualidade do Gilberto Kassab. É um político talentosíssimo nesse jogo de xadrez. É bom lembrar ao espectador que no PL o operador é o Valdemar. Tá? Que é um cara que não tem um quinto do talento do Tarcísio. Ele tem a sorte de ter o Bolsonaro, se é que a gente pode chamar de sorte, né? Mas ele conseguiu fazer com que o PL, graças ao Bolsonaro, o PL se tornou uma máquina formidável. Então, o Tarcísio, o Kassab tem que fazer essa conta que é... Ele não pode se afastar do PT, ele está no governo do Lula. E se o Lula for reeleito, ou um candidato do Lula for eleito em 2026, e a hipótese não é absurda, as eleições no mundo estão sendo contra incumbente. Estão sendo contra incumbente, quer dizer, estão sendo contra quem está no governo. Trump perdeu para o Biden, Biden perdeu para o Trump. Foi o Biden, foi a Kamala Harris, mas enfim, não importa. E em todas as eleições no mundo, são raras eleições como a do México, em que o partido do governo elege o sucessor. E essas eleições estão indo mal para os incumbentes pelo seguinte: existe uma inflação que nenhum chefe de Estado está conseguindo controlar em todos os países, e é uma inflação que atinge pesadamente alimento. Atinge nos Estados Unidos, atinge no Brasil, atinge na Europa. Esse troço está distribuído e a maior parte dos presidentes não estão conseguindo lidar com esse negócio, e essa inflação está causando um desgaste na popularidade dos presidentes que está ceifando todo mundo. Então, se o Brasil for seguir o roteiro dos países outros... De novo, existem exceções, aconteceu no México, são exceções. Se o Brasil for seguir o roteiro, o PT não ganha. Mas o PT pode ganhar. Até porque tem a possibilidade da nova variável aí, que são os incumbentes anti-Trump. Possivelmente podem ter vantagens, Canadá. Vai ter uma onda agora de eleições da Romênia, no céu, vai ter um monte de eleição também, que a gente vai ver se isso funciona também. Mas se o Trump está fazendo o Canadá great again, se é que já foi, né? Mas está fazendo a Europa great again, está fazendo vários lugares great again, né? Eu duvido que você encontre um maple syrup melhor do que o canadense.
Tá vendo? É um país grande, faz maple syrup. Não, eu achei incrível, porque o novo primeiro-ministro... É verdade que 95% do mundo sequer já provou maple syrup na vida, né? O novo primeiro-ministro do Canadá... Gosto. Ah, eu adoro. Mas tudo bem. Eu tenho uma cachaça de maple que um amigo meu canadense trouxe, tá lá em deve casa. ser boa. Acho que você vai gostar de provar. Me apresente. Curioso. Tem a garrafa de que o André trouxe lá. Mas enfim, essa coisa do Trump é uma variável interessante. No caso do Partido Liberal do Canadá, foi cômico, porque o Partido Liberal é a esquerda, né? No Canadá. Você é Partido Liberal e Partido Conservador. Exatamente como sempre foi na Inglaterra, só que na Inglaterra virou É um de partido esquerda trabalhista. como o Partido Democrata é de esquerda, É né? isso, é isso. Porque é um partido social-liberal. Mas é tipo como se fosse um trabalhista também, britânico, você não sabe essa esquecedora, né? Mas o trabalhista é do Tony Blair, né? É isso. É um partido social-liberal. É um partido liberal progressista. Isso é a esquerda que tem lá. Isso é a esquerda que tem lá. Isso. É porque não tem marxismo nesses lugares, Isso, né? só para não entrar, não complicar muito o negócio. E aí, o que acontece? Agora eles são os defensores do nacionalismo. E aí o novo primeiro-ministro ele fez rodar um negócio que nenhum primeiro-ministro, quanto mais do Partido Liberal, fez, que é rodar o juramento dele. Na posse como primeiro-ministro do Canadá, em que ele declara lealdade ao rei do Canadá. Esta foi a primeira vez que a gente ouviu falar que o Canadá tinha rei, que era Sua Majestade o Charles III, rei do Canadá. Mas simplesmente nunca houve a expressão rei da Austrália, rei do Canadá, rei da Nova Zelândia, entendeu? E ele fala que quer dizer, nós somos orgulhosos da nossa origem britânica. Mas ninguém fala porque virou uma coisa que velharia, não sei o quê, quanto mais o Partido Liberal, sendo a esquerda local, entendeu? Aí você fala, porque tudo é o efeito anti-Trump. Então, o efeito anti-Trump é revalorizar o quê? A origem britânica e a origem francesa. Então, ele está marcando, nós somos muito orgulhosos da nossa origem francesa, a origem britânica, mas também é francesa, porque o Quebec é francês. O que ele fez? Primeira visita dele, França. Então, o movimento do Canadá hoje, aparentemente, é reforçar, o Partido Liberal no poder, é reforçar os vínculos identitários com a Europa. Com a França e com a Inglaterra, e não com os Estados Unidos. Até saiu acho que foi o Demetrio Magnoli que fez um artigo hoje interessante no Globo, em que ele fala que a identidade do Canadá sempre foi assim: nós somos tudo aquilo que os Estados Unidos não é, ou não são, perdão, daquilo que os Estados Unidos não são. E que isso está facilitando, que é o antitrumpismo, está facilitando um pouco a vida dos canadenses em tentar resgatar, porque ao mesmo tempo que eles não eram mais Império Britânico, não querem mais ser Império Britânico, queriam afastar essa coisa do Império Britânico, como a Austrália também, eles também não são americanos, então eles ficavam meio num limbo identitário, já um pouco complicado por causa do Quebec, que o Quebec é a província que fala francês, né? que era colônia da França lá atrás, e que ficou ali porque a França perdeu a colônia, acho que foi na Guerra dos 7 Anos, sei lá, no século XVIII. Que de alguma maneira está ajudando a reestruturar um pouco a ideia dessa identidade canadense, que pra gente ainda era uma coisa meio suíça, né? Que era uma coisa que um pedaço assim, um pedaço assado, podia estar nos Estados Unidos, podia não estar. Aí o Trump falou que a fronteira do Canadá é artificial. Aí parece que já estão valorizando uma batalha lá, que foi a Batalha do Quebec, que foi onde os americanos, na Guerra de Independência, foram derrotados pelos britânicos. É aquilo que salvou o Quebec de fazer parte dos Estados Unidos, entendeu? Então é engraçado que a gente vê hoje como é que o lançamento do imperialismo trumpista vai criando, eu não digo nem se está recriando, ele pode estar criando uma identidade nacional, política, para o Canadá. Quer dizer, você pode dizer que está fazendo o Canadá great again, porque again acho que nunca foi. Mas é engraçado que você vai criando a mesma coisa por efeito de oposição, entendeu? Você está criando um nacionalismo, só que você está criando um nacionalismo... Né? O Trump está criando um nacionalismo, só que é contra ele. É o efeito oposto. Isso me lembra de uma cena num concerto, que é um grande concerto, que eu tenho em Blu-ray, que é o concerto de 1 ano da morte do George Harrison. E tem uma cena formidável que, de repente, entram todos os Monty Python vestidos de polícia montada canadense, pum, 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 cantam uma música lá e tal. E aí se viram de costas e vão embora, eles estão completamente pelados atrás, com aquela roupa de polícia montada do Canadá. Marcos Zeve, maple syrup é a coisa doce mais superestimada que existe. Água com açúcar é melhor. Não, não é. Você nunca deve ter tomado água com açúcar, pelo amor de Deus. Diego Cherubino diz que caldo de cana é muito melhor. O Lucas Silva diz algo no qual ele está errado, embora esteja correto. Melado de cana maior do que maple syrup. Aí eu vou te dizer o seguinte. Depende, Lucas.
Se você estiver comendo com waffle, para com isso. Melado de cana não vai fazer o serviço. Pedro Dória. Agora, se você estiver comendo com tapioca, aí melado de cana é imbatível. Depende de como você está comendo. É só comer com a coisa certa, Uma entendeu? geleinha de pimenta, então, nossa. Uma geleinha de pimenta eu gosto também. Pedro Tá Dória. na hora do almoço, gente, eu tô com fome. Ou waffle? Depende, costa leste ou costa oeste. Eu fico da Inglaterra mesmo. Então. Na Califórnia é waffle, mas tem lugares na Nova Inglaterra que eles falam waffle. Então, depende. É que nem... na Califórnia, você fala Financial Times, você fala Privacy, você fala... Agora, se você vai para Nova York, é Financial Times, é Privacy. Então, Só da Inglaterra, mas vai depurando um pouco o inglês. Voltando às origens. O assim. Lucas Silva tá muito empolgado no debate aqui e falou: pra que eu vou querer waffle podendo comer tapioca, gente? Que isso? Bem, eu como os dois. Eu faço waffle em casa, eu tenho ferro de fazer waffle porque eu gosto. Mas, enfim, só para concluir aquele raciocínio, eu acho que isso é uma variável, porque em alguma hora no ano, e nesse no próximo, pelo menos vai ter umas 3 ou 4 butinadas de Elon Musk e Trump contra o Brasil. Entendeu? Isso vai acontecer, isso vai criar a mesma coisa aqui. A gente não sabe a intensidade. E isso é um ponto importante que você está falando, porque tem o seguinte. Um dos grandes desesperos do Bolsonaro, e o engraçado é o seguinte: quem está prestando atenção percebe o quanto que ele está desesperado assim, olhando para a Casa Branca assim, aqui, olha para mim, eu tô aqui, fala alguma coisa, por favor. Ele está desesperado para migalhas, colhendo migalhas. É até uma coisa meio constrangedora. De uma indignidade porque total. você vê o sujeito se humilhando desesperadamente. Mas o engraçado é que na cabeça dele, ele dá muito aquelas entrevistas. Outro dia ele deu uma entrevista, pouco após a eleição do Trump, acho que antes da posse, ele deu uma entrevista em que ele falava uma coisa assim do tipo: veja, eu sei o meu lugar, eu sei que ele é o homem mais importante do mundo. É uma humilhação, é um rebaixamento, e ele fala isso, tipo, na entrevista, como eu estou sendo sensato, eu estou sendo razoável, eu estou sendo... Ele não passa pela cabeça dele que, como presidente do Brasil, ele tem que se portar de um jeito do tipo: eu sou presidente da República, você é presidente da República, estamos sentados de igual para igual. Mesmo que o PIB brasileiro seja consideravelmente menor do que o americano, é o 10º PIB do mundo, gente. É o 8º PIB do mundo, é o 11º, dependendo da cotação do dólar. Quer dizer, ele é um cara... O Bolsonaro... Mas é uma coisa engraçada, porque... indignidade. A indignidade total. Mas aí tem o cruzamento dessas duas ideologias, né? Dessas três que estão... Eu nem acho que... É engraçado que o libertarianismo econômico, em si mesmo, formalmente, ele é de extrema-direita, mas ele se radicaliza com uma facilidade enorme. Mas assim, quando você pega libertarianismo econômico e reacionarismo, são as duas ideologias mais intriguistas que tem. No seguinte sentido: para o reacionário, a boa política externa é aquela que segue. Ela não está no Brasil, o centro não está no Brasil. Estou falando do reacionarismo, ideologia brasileira, como ideologia brasileira. Né? Quando você pega, por exemplo, aqueles católicos ultramontanos do Império, você tem que obedecer o Vaticano. Então, o imperador do Brasil, o chefe de Estado do Brasil, ele tem que estar avassalado ao Vaticano, porque eles representam Deus na Terra. É o Papa que representa Deus. Quando você tem o Concílio Vaticano II, esses reacionários, quer dizer que a esquerda, a igreja abandona definitivamente a orientação reacionária do mundo antiliberal. Comunista do Paulo VI. Do João XXIII, do João Paulo VI. Quando que acontece aquilo, eles acham que a gente tem que seguir, a gente tem que acompanhar a política externa de Portugal e da Espanha. Quando Portugal era salazarista e a Espanha era franquista, que eram dois regimes reacionários. Também, entendeu? E hoje, você tem que, então o Trump é uma espécie de papa para os reacionários, entendeu? É interessante essa comparação. O Trump é o Papa e os cardeais são o Orbán, é o Netanyahu, entendeu? E quando você pega o libertarianismo econômico, você tem essa história de que o mundo é um grande mercado, mas o centro do capitalismo está nos Estados Unidos.
Então você também deve vassalagem ao Trump, porque o Trump e o Elon Musk representam, eles são personificação do mercado mundial centrado no Atlântico Norte e centrado nos Estados Unidos. Entendeu? Então as duas ideologias levam você para uma orientação de política externa absolutamente entreguista. É engraçado que sempre foi assim. Entendeu? Quando você olha as ideologias. Mas agora que elas estão no poder, que elas nunca tiveram, né? Até o Bolsonaro, é que você vê com qual clareza isso. Mas os integralistas não tinham esse entreguismo desse jeito. Mas aí que tá. Aí, por isso que eu não falei de fascismo. Lembra que eu falei de três? Eu só falei dessas duas. O fascismo não tinha isso. Mas tinha uma coisa estranha também. Porque você tinha necessidade de ser nacionalista, mas você estava de olho no Mussolini, estava de olho em Hitler, você estava de olho nos modelos lá de fora, entendeu? Mas no caso do Plínio, é mais Mussolini e do Miguel, né? O Plínio e o Miguel tinha uma coisa muito mais com Mussolini do que com Hitler. O outro aqui era mais de Hitler, né? O Gustavo Barroso. O Gustavo Barroso, que era mais hitlerista. Que eram os três cabeças do integralismo. Mas sabe uma pesquisa interessante que era para fazer? Era para pegar o partido do Plínio depois durante a democracia. O PRP. Que era um partido de integralistas que ficou rodando ali na década de 50, década de 60. É um partido salazarista. Pois mas aí você vê que é interessante como é que você tem uma zona de interseção grande entre fascismo e reacionarismo. Porque você fazia, o salazarismo era um governo reacionário ou era um governo fascista? Você vê como é que na periferia católica, muito religiosa, as duas coisas estão muito imbricadas, entendeu? Você tem uma zona de interseção grande ali. Eu gosto muito do Fernando Rosas. Você conhece, né? O historiador português. Historiador do fascismo português. Historiador português. O Fernando Rosas. E o Fernando Rosas classifica como fascismo ele faz uma leitura da qual eu gosto. Eu acho que a gente já deve ter conversado sobre isso. E eu estou olhando para o Trump porque eu estou achando que esse troço vai acontecer ou não. E talvez aconteça pelo J.D. Vance. Enfim, o Fernando Rosas ele tem uma tese que é o seguinte, que tem sempre aquele problema de como é que você define um fascismo, porque quando você pega e começa a jogar Mussolini, Hitler, Franco, Salazar, Petan lá em Vichy, qual era o nome daquele Yugoslavo? Enfim, não importa. Você começa a pegar todos esses líderes, é difícil você ter uma definição que abarque todos os movimentos que eles representam, embora a gente chame todos de fascistas. E o que o Fernando Rosas diz é o seguinte, é aquele negócio que é super ritualizado, cheio de hominho forte, uniformizado, fazendo confusão na rua, aí eles chegam ao poder. E aí quando eles chegam no poder, em cada fascismo existe uma noite das facas longas. A Noite das Facas Longas é aquele momento em que o Hitler faz um acordo com o exército prussiano, é o exército alemão, mas em essência o exército prussiano, e o exército prussiano se vira e fala, tudo bem, a gente topa, a gente bota a suástica, tamo junto, Deutschland über alles. Bacana, mas você se livra da SA. Isso é a Noite de Longos Punhais. A gente já falou aqui do filme do Luquino Visconti. Isso. Que não está em streaming nenhum. Protesto! É isso. Entendeu? Então, ele vai lá e mata toda a SA, defenestra e tudo mais. A tese do Fernando Rosas é que eu falei facas longas, né? Longos punhais, não importa. A tese do Fernando Rosas é que em cada país você tem uma estrutura que é a estrutura que está no cerne do poder daquele país. E o que o líder fascista precisa fazer para se estabelecer de vez é fazer uma aliança com essa estrutura. Na Alemanha, era o exército. Na Itália, era a Igreja Católica. É o Tratado de Latrão que Mussolini faz. Em Portugal, era a burocracia do Estado. Então, o acordo que o Salazar faz é com a burocracia do Estado e aí quando a burocracia do Estado vira salazarista, o Salazar assume de vez o controle em Portugal. E o acordo que você faz em cada lugar é o que dá o caráter que aquele regime fascista vai dar. Então, por isso que em Portugal é essa coisa burocrática. Porque é esse estamento que você teve que... Porque no momento que você tem o controle do estamento burocrático em Portugal, você tem o controle de Portugal. Você sacou qual é a lógica do raciocínio dele? Entendi. Eu só não sei se tinha muita burocracia em Portugal nessa época. Às vezes eu fico pensando também, trazendo para cá, quando você pensa, sei lá, do Getúlio Vargas, que eu não sei se aquilo foi fascismo, porque aquilo foi contra o integralismo.
Mas você tem um regime assim, você está construindo a burocracia, você não tem burocracia, e está construindo o Estado Nacional, que também está, que da República Velha meio que não tinha, né? É o Góes Monteiro que está ali sustentando o negócio, Isso. entendeu? Mas o nosso Estado Novo, no certo sentido, não tem nada a ver com o Estado Novo português, o nosso é modernizador, é bastante conservador e estatista, é para frente, não é para trás. E o Salazar se apresenta como um cara que vai levar Portugal de volta para o século XVIII, antes da Revolução Liberal. É isso. É isso.